Hoje vamos falar de dois assuntos importantíssimos, apneia do sono e ronco. Dr. Fábio Lorenzetti, que é otorrinolaringologista, está com a gente, seja muito bem-vindo. Obrigado. Como vai? Prazer. Tudo bem? Prazer, dois? Hoje vamos falar de assuntos que muitas vezes as pessoas evitam falar. Verdade. Até porque não sabem a consequência, né, da apneia do sono, né, doutor? Com certeza, é uma doença muito comum, muito prevalente na população. E, infelizmente, muitas pessoas nem têm esse diagnóstico por falta de procurar um médico para fazer um diagnóstico e um tratamento adequado, né? E a gente vai tirar suas dúvidas, então mande suas perguntas. Enquanto isso, a gente vai assistir uma matéria que fala justamente sobre esses dois problemas. Vamos ver, doutor? Vamos. Quem acredita que roncar é apenas uma situação embaraçosa e incômoda se engana. Essa é uma doença que, se não for tratada, pode evoluir e trazer inúmeros riscos à saúde. O ronco é frequente em 24% das mulheres e 36% dos homens e atrapalha principalmente a qualidade do sono de pessoas com mais de 40 anos. Outro problema sério durante o sono é a apneia, um distúrbio que atinge homens e mulheres de todas as idades, sendo mais comum em pessoas com sobrepeso. As consequências desses problemas são sérias. O paciente pode sofrer de cansaço, sonolência diurna e até faringites. Para piorar a situação, é mais do que comprovado que o ronco afeta a vida sexual e afetiva do casal. E se você ronca ou não consegue dormir por causa do ronco dos outros, fique ligado e saiba quais são as causas e os tratamentos desse distúrbio do sono. Esse é um assunto super sério que hoje o Dr. Fábio Lorenzetti, que é otorrinolaringologista, vai explicar pra gente, porque enquanto a gente assistia a matéria, a gente conversava aqui, é um número muito grande de pessoas que sofrem com a apneia do sono, que roncam, mas não sabem que enquanto dormem, param de respirar, né? Sem dúvida. A gente sabe que na população em geral é muito comum roncar, né? E muitas vezes a pessoa que ronca pode ter outro distúrbio respiratório, como a apneia obstrutiva do sono. Existe um estudo até feito aqui em São Paulo que detectou que aproximadamente 1/3 da população de São Paulo teve diagnóstico de apneia do sono. E muitos desses pacientes, às vezes, não chegam nem a saber que tem a doença. Então, realmente, é uma doença muito prevalente na população. Bom, 1/3 da população é um número altíssimo, altíssimo, né? Altíssimo. A gente tem mitos e verdades, vamos começar por eles, manda suas perguntas, hein? Os distúrbios do sono aumentam o risco de diversas doenças, como infarto, derrame e diabetes. É verdade, né? É uma verdade, e a gente sabe que a apneia do sono, por exemplo, que é essa doença muito comum, ela realmente aumenta o risco da pessoa ter várias consequências cardiovasculares, hipertensão, derrame, infarto, enfim, várias consequências cardiovasculares ruins. Então, isso tudo pode ser prevenido se a pessoa souber que tem a doença e fizer o tratamento adequado. Adequado, né? Vamos ver mais um? Então. A apneia do sono e ronco são a mesma coisa. Não, isso é mito, né? A gente sabe que, assim, a pessoa que ronca, ela tem uma chance de ter apneia do sono, né? Então, mas nem todo mundo que ronca tem apneia do sono. A pessoa pode ter o que a gente chama de ronco primário, que é a pessoa que ronca, mas não tem apneia do sono. Então, como estava ali, é mito. E tem gente que ronca, mas ronca baixinho. Tem gente que ronca, que te dá uma agonia, que parece que a pessoa não está respirando mesmo, né? Exatamente. A gente sabe que tem pessoas que têm um ronco eventual, né? A pessoa que, em alguma situação, ela ronca um pouquinho. Isso não chega a ser um problema, mas aquela pessoa que tem um ronco frequente, esse ronco intenso, acompanhado dessas pausas respiratórias, isso é muito importante que essas pessoas procurem um médico para fazer o tratamento adequado. Vamos ver mais um? Vamos. Olha, o próximo, roncar é sinal de sono profundo. Não, isso é mito também, né? Porque a gente sabe que existem várias fases do sono. Em algumas fases do sono, a gente até tem um relaxamento muscular maior, como no sono REM, por exemplo, a gente tem um relaxamento muscular maior da faringe e algumas pessoas nessa fase podem roncar mais. Mas a pessoa, na verdade, que ronca, tem pessoas que roncam em todas as fases do sono, então a pessoa começou a dormir e já começa a roncar
e não necessariamente quando está em sono mais profundo. Eu já ouvi gente que ronca falar que você ronca menos se você dorme com o lado esquerdo apoiado no colchão. Tem isso? Não necessariamente o lado esquerdo, mas assim, a gente sabe que se a pessoa dormir de lado, ela tem uma chance menor de roncar e uma chance maior de respirar melhor, né? Ao contrário de outras posições que podem piorar essa questão do ronco. Tipo dormir de barriga para cima, Exatamente. Né? De barriga para cima é a pior posição, porque você tem o efeito da gravidade sobre aqui a faringe. Então, a pessoa de barriga para cima, ela vai ter um risco maior de roncar e se ela já tiver uma predisposição para ter a apneia do sono, também de ter a apneia obstrutiva do sono. Terrível, né? Vamos ver mais um? Próximo. Quando alguém exagera na bebida, tem mais chances de roncar à noite. Isso é verdade. Isso é verdade, porque a gente sabe que o álcool, ele relaxa mais a musculatura. E o problema principal de quem tem ronco e apneia obstrutiva está aqui na faringe, na musculatura aqui da faringe. Então, se a pessoa bebe, ingere bebida alcoólica, essa bebida, esse álcool vai relaxar mais a musculatura e a pessoa tem um risco maior de roncar e de ter apneia. Não só a bebida, como outras coisas que também relaxam a musculatura, como, por exemplo, alguns medicamentos que a pessoa pode tomar para dormir, relaxante muscular. Se a pessoa faz uma refeição muito copiosa, mas come uma feijoada e vai dormir, provavelmente ela tem uma chance maior também de roncar. E de ter apneia do sono? Também. Também, né? Também. Porque se a pessoa tiver essa predisposição, sim, com certeza... pode ter, né? Uhum. Vamos ver mais uma? Todas as pessoas que roncam têm apneia do sono. Não, isso é mito. Isso é mito porque, como eu disse, a pessoa que ronca, ela tem uma chance maior de ter apneia do sono, né? Mas nem todo mundo que ronca necessariamente vai ter apneia do sono. Ele pode ter o que a gente chama de ronco primário, como eu falei. Tá. Vamos ver mais um? Os homens são mais acometidos pela apneia do sono do que as mulheres. Isso é verdade, porém tem uma observação. Em geral, na população, em todas as faixas etárias, é mais comum realmente o homem ter apneia, tanto roncar quanto ter apneia do sono. Mas a mulher, depois que a mulher entra na menopausa, ela também tem uma chance maior. Então, quase chega a igualar com o sexo masculino, mas só depois que a mulher entra na menopausa. Antes disso, o homem tem uma predisposição maior. E por quê? É um pouco controverso, mas assim, acredita-se que os hormônios femininos, né, durante o período que a mulher ainda menstrua, que eles têm um efeito protetor, entre aspas, e de certa forma ajudam para que a mulher tenha um tônus muscular melhor e com isso ela tem essa chance menor do que o homem de roncar e ter apneia. Além de outros fatores, como a própria questão do peso, né? Se a pessoa também engorda, né? Se a obesidade é um dos fatores que também aumenta a chance da pessoa roncar e de ter apneia. Mesmo porque quando a gente está bem acima do peso, quando a gente deita, a gordura acaba pressionando, apertando, afundando o pulmão, que não consegue respirar de uma forma natural. É verdade, o tórax ele fica realmente com uma expansão menor e aqui na faringe também a gordura que a gente acumula no pescoço tende a deixar o espaço da faringe, por onde passa o ar, mais estreito. Então esse é um outro fator que faz com que o obeso tenha um risco maior de roncar e de ter apneia obstrutiva do sono. E a maior parte dos obesos não conseguem dormir de lado, né? É mais difícil. Só de barriga para cima, né? E aí uma coisa piora a outra. Né? Aí a situação fica ainda pior do que já estaria, né? Sem dúvida. Primeira dúvida da Célia Regina, ó. Meu filho tem 6 anos e ronca muito. O ronco é normal em crianças ou preciso me preocupar? Não, o ronco não é normal, na verdade, se ele for um ronco habitual, né? E principalmente assim, se for aquela criança que só respira pela boca, que dorme de boca aberta. Rinite, né? É muito comum, né, nessa faixa etária, e crianças mais jovens, crianças que têm aumento de amígdalas, né, e de adenoides, que popularmente o pessoal chama até de carne esponjosa no nariz. Então essas crianças respiradoras orais, elas podem ter ronco e elas podem ter apneia do sono também. Então, em criança? Também. É mesmo? E então assim, é muito importante quando os pais detectam que a criança respira muito de boca aberta, ronca todas as noites e tem aquele sono mais agitado, procurar um especialista para poder investigar se essa criança não tem nenhum distúrbio. Gente, a apneia do sono é algo sério. Que Muito. você para de respirar.
Já teve gente que sofreu morte súbita justamente assim, não foi, doutor? Pode. A apneia do sono ela aumenta o risco. O que acontece? Durante os episódios de apneia, a taxa de oxigênio na corrente sanguínea ela cai abaixo do normal. E isso muitas vezes pode até ser um gatilho para outros problemas, como por exemplo uma pessoa que tem tendência a ter uma arritmia cardíaca. Então a pessoa pode sim ter vamos dizer, uma complicação ali durante o sono, mas também todas as complicações a longo prazo, se a pessoa não trata, né, aquelas que a gente falou, que a pessoa tem um risco aumentado para ter várias outras doenças cardiovasculares. Quer dizer, é cumulativo, né? Sem dúvida. É uma poupança negativa que a gente faz. Exatamente. Né? Agora, em crianças, não sei se é o caso da Célia, crianças novinhas desse jeito, com excesso de peso, também já se percebe um número maior de crianças nessa situação com apneia? Sim, a obesidade na criança também influencia. Mas aqui, nessa faixa etária, uma coisa muito comum é isso que eu falei, esse aumento de tecido linfóide, de amígdalas e de adenoide, é muito comum. E tem casos, às vezes, nessas crianças, que às vezes um tratamento, por exemplo, como um tratamento cirúrgico, pode ser curativo. A criança pode ficar bem, passar a dormir melhor, ou mesmo com tratamentos clínicos. Mas sempre é importante fazer um diagnóstico adequado para poder fazer o tratamento correto. Então, Célia, tem que levar teu filho para um otorrinolaringologista, tá? Para ser avaliado direitinho. Obrigada pela pergunta. Um beijo para você. A Bruna diz o seguinte: meu marido diz que estou roncando muito. Acordo várias vezes durante a noite por causa do barulho alto que faço. De manhã, fico muito cansada e indisposta. Atualmente, estou acima do peso. Isso pode influenciar o sono e o ronco? Sim. Sem dúvida, como a gente comentou, o fato de estar acima do peso já aumenta a chance da pessoa roncar e da pessoa ter apneia do sono. Nesse caso, além disso, ela tem o sono fragmentado, né? Às vezes acorda com o próprio ronco, e esse é um sinal, essa coisa de ficar muito cansada e indisposta. Isso é um dos sintomas da apneia do sono. Então, a pessoa que tem apneia, ela tem muita sonolência diurna, ela tem muita fadiga, cansaço. É aquele sono que não descansa. Mas é o tipo de pessoa que onde encosta dorme? Muitas vezes sim. Ela pode ter um grau de sonolência muito acentuado, que é aquela pessoa que qualquer situação ela está dormindo. Então, essa sonolência diurna associada ao ronco, associada a esse sono agitado e de má qualidade, são sintomas indiretos de apneia do sono. E com sobrepeso? Maior a chance ainda. Então, Bruna, tem que conversar com o médico para perder peso direitinho, para fazer os tratamentos com o otorrinolaringologista. Não dá para brincar não, né? Não pode. Isso é um problema que muita gente tem, não se dá conta, e o tratamento muitas vezes é simples. Né? Vamos falar de tratamento? Vamos, que a gente claro. tem aqui, doutor? A gente tem aqui umas cabecinhas simulando a gente com uma máscara. Aí sei que muita gente vai falar assim, mas o que é isso? Então, esse é um dos tratamentos que existem para a apneia obstrutiva do sono, né? Esse aparelho, essa máscara, ela se conecta a esse aparelho aqui que chama CPAP. A gente coloca aqui, encaixa aqui. Ele tem uma traqueia, ele tem uma traqueia que encaixa nessa máscara, e esse aparelho, ele empurra o ar a uma determinada pressão que impede que haja esse colapso aqui na região da faringe. Então, isso faz com que a pessoa respire melhor, pare de roncar, pare de ter apneia durante o sono e tenha um sono de qualidade melhor. O CPAP, ele é um tratamento que é considerado padrão ouro para apneia do sono grave. A grande dificuldade que a gente tem em relação ao CPAP é a questão da adaptação, né? Tem pessoas que se adaptam mais fácil de conseguir usar. Existem vários tipos de máscara, como essa outra que está aqui. Que só pega na narina, né? Isso, essa é uma máscara que a gente chama de nasal pillow, aquela é uma máscara nasal. Existem outros modelos de máscara, tudo tem que ser adequado de acordo com a anatomia de cada paciente. Então, o CPAP é um dos tratamentos conservadores que existe para a apneia do sono, existem vários outros, né? Mas a gente sempre tem que escolher para cada paciente qual o melhor tipo de tratamento. Eu comentava quando a gente assistia a matéria com o Dr. Fábio, que meu sogro sofre de apneia do sono e ele mora em Portugal. E em Portugal, o Sistema Público de Saúde disponibiliza para a população este aparelho, que é trocado anualmente para uma manutenção e tudo mais. Então, quer dizer, hoje no Brasil a gente ainda não tem essa
disponibilidade, vamos chamar assim? Infelizmente não. Né? A gente tem muita dificuldade no sistema público de saúde, tanto para fazer diagnóstico de apneia do sono, que é feito através da polissonografia, que é o exame padrão ouro, e que são poucos lugares que fazem esse exame pelo sistema público, e também a gente tem dificuldade de tratamento como o CPAP, por exemplo, que não existe um programa de fornecimento de CPAP para a população como existe em outros países. O custo dele caiu bastante, mas continua bem inacessível para a maior parte da população. Muitas pessoas, né, a grande parte da nossa população com dificuldades econômicas tem realmente bastante dificuldade para conseguir adquirir esse tipo de equipamento. Mas a gente espera, né, que no futuro a gente tenha, assim como em outros países, que a gente tenha aqui no Brasil também um programa do governo que possa fornecer para a população carente. Simplesmente porque, fazendo as contas, eles deviam fazer, é muito mais fácil prevenir do que depois tratar. Sem dúvida. Por exemplo, um paciente que acaba tendo problemas sérios de saúde, como diabetes e outros, quanto ele vai custar para o sistema público de saúde? Sim, as internações, o risco, por exemplo, de um paciente que tem apneia do sono e é sonolento e pode sofrer um acidente no trânsito. Causar mortes. Causar mortes. Então, assim, o custo do aparelho, comparado com as consequências que a doença pode causar, é muito menor. É irrisório, né? É irrisório. Se a gente for ver. Fora o aparelho, o PUPAP, a gente consegue fazer que tipo de tratamento para auxiliar essa pessoa que tem apneia do sono? Então, existe um leque enorme de opções de tratamentos conservadores e tratamentos, em alguns casos, até tratamentos cirúrgicos. Então, o CPAP é um dos tratamentos muito utilizados. Nós temos aparelhos intraorais, que são aparelhos dentários, que a pessoa pode dormir com esse aparelho, que podem ser utilizados em alguns casos. Nós temos várias opções de tratamento cirúrgico, várias técnicas diferentes, tanto para ronco primário, que é a pessoa que ronca e não tem apneia, como para apneia do sono de grau leve. Por exemplo, aqui eu trouxe alguns, por exemplo, isso aqui é um aplicador de um implante palatal, que é um implantezinho de um poliéster, que é biocompatível e que é colocado no palato mole, aquela parte perto da campainha da uva que vibra. Então, é um dos tratamentos que existe. O outro ali é um aplicador de radiofrequência, que é uma outra técnica que pode ser utilizada, tudo isso com o objetivo de diminuir a vibração do palato e com isso você melhorar o ronco. Então, assim, existem várias técnicas cirúrgicas, vários tipos de equipamento. Atualmente existe até cirurgia robótica, por exemplo, para a base de língua, para alguns casos. Nós temos estimulação magnética, como se fosse um marca-passo que é implantado e que estimula o nervo hipoglosso, que é o nervo aqui da língua, e faz com que melhore o tônus muscular para que a via aérea fique mais estável e que a pessoa consiga respirar melhor. Para que não tenha aquela flacidez, vamos dizer assim? Exatamente, para você conseguir manter o tônus muscular, a via aérea mais aberta enquanto a pessoa está dormindo. Então, existem muitas linhas de pesquisa, isso que eu estou falando, tem coisas que ainda estão em pesquisa, tem em outros países, mas a gente sabe que, assim, sempre tem algo que a gente pode fazer para o paciente melhorar. O que não pode o paciente ficar sem um tratamento adequado. Agora, um primeiro passo importante é se está acima do peso, emagrecer. Sem dúvida. Porque não adianta você fazer uso de tudo isso daqui sem cuidar da sua saúde e ficar com sobrepeso, né? Exatamente. A perda de peso é um dos fatores importantes. Eu sempre falo para os pacientes que a gente vai tratar, que a gente vai fazer o tratamento, mas que se a pessoa associada a isso ela conseguir perder peso, a chance de sucesso do tratamento é muito maior. Então, mas também ocorre o inverso, né? Se a pessoa começa a tratar a apneia do sono, ela começa a dormir melhor, ela começa a se sentir mais disposta para fazer atividade física. Então, entra num ciclo que as duas coisas vão melhorando simultaneamente. Olha, temos outras dúvidas para o doutor Fábio responder? Vamos dar uma olhadinha da Nancy? Fazer inalação antes de dormir pode ajudar a diminuir o ronco? E usar soro fisiológico no nariz? Então, o soro fisiológico nasal, ele mantém a mucosa do nariz mais saudável, é uma prática muito boa em pacientes que têm rinite, em pessoas que vivem em cidades com poluição, então é uma maneira de manter o nariz mais saudável. Inalação, também em alguns casos, pode ser utilizado, por exemplo, para pacientes que têm asma, por exemplo, que podem fazer inalação com medicamentos, mas não é uma coisa que vai
tratar a apneia do sono, tá? É diferente, por exemplo, aquela inalação que é feita com o nebulizador do CPAP, esse aparelho que a gente mostrou. Mas se, por exemplo, a Nancy tiver sinusite ou rinite, certo, fazendo a inalação, usando o soro fisiológico para você conseguir fazer uma limpeza, e aí você passa a respirar melhor, né? Sem dúvida, se você melhorar a respiração nasal, indiretamente a gente ajuda a tratar a apneia do sono. O nariz, ele não é o ponto principal, mas ele é um coadjuvante importante no tratamento da apneia do sono. Então, nesse caso, isso de lavar o nariz vai ajudar, assim como medicamentos nasais, quando a pessoa tem rinite, mas o tratamento da apneia do sono e do ronco, ele acaba sendo mais específico. Um beijo para você, Nancy. Vamos ver mais um? Tereza Cristina, amígdalas muito grandes podem influenciar o ronco? A retirada delas pode ajudar? Sem dúvida. Aqui é aquele caso que eu falei, que a gente viu da outra pergunta da criança, que é assim, se a pessoa tem amígdala muito grande, essa amígdala, ela atrapalha a passagem do ar aqui pela faringe. Em alguns casos, a cirurgia, né, retirando essas amígdalas, e existem técnicas até para melhorar o tônus muscular aqui da faringe, a gente ganha espaço para o ar passar e a gente com certeza ajuda na questão do tratamento do ronco e da apneia do sono. Mas sempre que a gente faz uma cirurgia, por exemplo, depois de um tempo a gente faz um novo exame de polissonografia para avaliar o quanto a pessoa melhorou e ver se o tratamento foi suficiente. Foi adequado, né? Exatamente. Um beijo, Tereza. Vamos ver mais uma? Edneia, fiz uma polissonografia e o resultado diz que tive 13 apneias obstrutivas. O que isso significa? Então, a Edneia, o exame de polissonografia, ele é um exame bem completo que ele detecta várias coisas, inclusive essa parte respiratória, ele detecta se a pessoa tem apneias ou hipopneias. Aqui, se a pessoa teve 13 apneias no total a noite inteira, é um número baixo, mas eu acredito que ela deve estar falando 13. O índice de apneias que ela teve, que é o índice de apneias por hora, deu 13. Isso significa que ela se encontra num estágio que a gente chama de síndrome da apneia obstrutiva do sono de grau leve, desde que ela tenha os sintomas associados. Então, de 5 até 15, se esse índice for de 5 a 15, a gente diz que a doença está no estágio leve, de 15 a 30 moderado e acima de 30 severo. Até 5 é normal num adulto, né? Mas tudo isso pode acontecer? Eu achei 13 muito. Então, 13 a gente é acima do normal. O normal desse índice é até 5. Se ele tiver acima de 5, já está alterado no adulto. Tem gente que passa bem de 30, 40? Tem pessoas que têm assim, eu já vi índices maiores do que 100 por hora. Mas a pessoa praticamente não respira? A pessoa respira quase nada durante a noite. E é um quadro dramático, realmente. Agora, você imagina, gente, sem oxigenação, como fica esse cérebro, como fica esse corpo? Sofrendo, né? Sofrendo, sofrendo é a palavra certa. Exatamente. Acho que não existe uma palavra mais correta que essa. É um corpo em sofrimento. Exatamente. Se um dia isso já causa transtornos pra gente, imagine ficar, eu não consigo passar uma noite em claro. E lembrar que assim, a apneia obstrutiva, pra gente detectar uma apneia, a pessoa tem que ficar mais do que 10 segundos sem respirar. Então você imagina, tem pessoas dessas pessoas que têm apneia grave, que às vezes a pessoa fica 1 minuto sem respirar. Nossa Senhora. E aí você vê, a pessoa fica a noite inteira naquele sofrimento. Por isso que o sono não consegue ter um sono de boa qualidade. Mas se a gente fica uma noite sem dormir, a gente pelo menos eu levo 3, 4 noites para se recuperar. Imagine a pessoa que não respira bem, não dorme bem por anos. Exatamente, a pessoa está sempre cansada, isso interfere no humor da pessoa, interfere na saúde dela como um todo, na qualidade de vida, piora tudo. Piora tudo. Um beijo para você, viu, Edneia? Vamos ver mais uma? Ana Chang, aqueles adesivos anti-ronco realmente funcionam? Eu não sei qual adesivo ela está falando, existem diferentes tipos, mas existem alguns adesivos que são colocados aqui na região do dorso nasal para dilatar um pouquinho a válvula nasal. Na verdade, isso ajuda mais a pessoa que tem um problema de válvula, que é a pessoa que tem aquele colabamento, aquele colapso aqui das cartilagens anteriores aqui da região nasal. Então, para pessoas que têm problema de válvula, esse adesivo ele pode até ajudar um pouquinho. Mas se a pessoa tiver uma apneia do sono grave, geralmente isso daí é um paliativo
que não vai resolver o problema. Então, realmente precisa fazer um tratamento adequado. Assim como hoje em dia tem tanta coisa que aparece, tem aplicativos que prometem fazer você parar de roncar. Então, Eu já até baixei. Gente, não faz sentido. Ele dá um apitinho quando você ronca, ele dá um apitinho aí você tem que virar. Quer dizer, mas ele não está resolvendo nada, está fazendo só você virar de posição e roncar e virar. Isso vai deixar o sono da pessoa mais fragmentado ainda. Vai ficar pior, né? Então, é o tipo do tratamento que tenta melhorar uma coisa e piora a outra. É o tipo do tratamento que não é um tratamento. Eu não queria falar dessa maneira, mas é mais ou menos isso. Olha, eu vou passar para vocês o contato do Dr. Fábio Lorenzetti, que é otorrinolaringologista. Ele é da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Tem um site para você pegar informações importantes também sobre esse assunto, que é o vou soletrar, gente, aborlccf.org.br. Lá também tem muitas matérias falando sobre saúde. Mas não esqueça, gente, a gente uma hora vai ter que resolver, concorda? Então vamos resolver antes do problema chegar, né? Não é muito verdade, melhor? Com antes certeza. de ter diabetes, problemas cardíacos e outros tantos transtornos, porque você não dorme bem. Vá no otorrino. Ele é o médico certo para dizer qual é o teu problema e qual a saída individualizada para o teu caso. Aqui o nosso espaço é para tirar dúvidas, para te informar, mas nada substitui a sua ida ao médico e que você siga certinho a prescrição dada por ele. Não é mesmo? Perfeito. Doutor Fábio Lorenzetti, claro que volta mais vezes ao programa, querendo sugerir um tema. Fique à vontade. Obrigada, viu? Adorei te conhecer, viu? Prazer Obrigada foi todo mesmo. meu. Foi Obrigado. Olha, que bom, né, a gente cuidar da saúde.